Olá, boa noite. Mais uma vez estamos aqui trazendo novas informações ampliadas. Hoje, sexta-feira, 28 de agosto de 2020, nossa última sexta-feira de agosto. Esperamos que tenhamos proveito no nosso estudo de hoje, que nós aprendamos mais algumas coisas a respeito de nós mesmos e a respeito das coisas que nós precisamos aprender ou saber para que no momento exato, no momento adequado, nós possamos usar. Façamos nossa prece inicial. Pai, Mãe, Vida, vos agradecemos mais uma vez este momento, mais essa estada que tens conosco e nós convosco. Agradecemos a presença de toda a espiritualidade amiga, de luz, que aqui se encontra e com cada um de você que está a ouvir este estudo na noite de hoje, ou na tarde, ou na manhã, no momento que for adequado. Agradecemos aos nossos irmãos de guarda por estarem sempre conosco, nos conduzindo a melhores caminhos, nos intuindo nas melhores decisões. Agradecemos a presença de nosso amigo e irmão, que muito amamos, Frei Galvão, que sempre nos deixa boas informações, boas coisas, um sentimento e energia de amor que podemos sentir e nos faz querer expandir. Agradecemos a todos os outros que aqui se apresentam, estudando conosco ou em tratamento. A todos aqueles que são emissários da luz. Sendo assim, neste momento, com a vossa permissão, Pai amado, damos por iniciado o nosso singelo estudo mais uma vez. Jesus sempre. Muito bem. Iniciamos com os nossos novos agregados no nosso caderninho, que são relacionados com o tratamento à distância. Maria Leci Cabral Vilela, Maria Sueli Cabral Vilela e Hilton Fontana. E quanto aos desencarnados, nós temos Rodrigo Carlão Machado. Naturalmente que nós vamos lembrar que todos os outros do caderninho, ou todos os outros que vocês possam fazer a sua listinha em casa ou não, são atendidos. A vontade e o direcionamento é que faz com que as coisas ocorram. Muito bem. Nós vamos pegar hoje, logo de início, um gancho nas palavras do Arcanjo Miguel. E ele menciona que, e também é lógico isso, que nós tenhamos agora, vocês podem pegar agora já de antemão e colocar de lado de vocês um papelzinho e uma canetinha. Porque normalmente nós damos atenção e quando nós temos uma dúvida naquilo, vejam, esse estudo vai passar 1 hora, digamos, ainda que fosse meia hora, isso acontece comigo também, eu tenho uma dúvida, ou tem algo que eu
gostaria de pensar melhor, de refletir melhor, ou depois perguntar, mas eu sei disso e continuo ouvindo, e quando termina o estudo, termina a palestra, termina seja o que for, já esqueci, nem passa mais pela cabeça. E com certeza aquilo dali é importante saber. Então é importante que nós tenhamos esse papelzinho na mão, porque surgiu a coisa, surgiu aquela situação, já anota ali e vai anotando, vai preenchendo o caderninho, ok? Isso porque voltamos a dizer aquilo que dizemos sempre. Chegou o momento, não, eu tenho dúvidas, pergunta pelo WhatsApp, pergunta. Nós vamos buscar responder. Se nós não soubermos, digamos eu não souber, nós vamos aprender juntos, porque eu estou constantemente aprendendo. Está aqui, falando com você, eu estou aprendendo também. Então, papelzinho, caderninho, isso daí é um conselho do Arcanjo Miguel, principalmente porque nós somos seres muito imediatistas, nós queremos tudo muito rápido, tudo na hora, tudo está resolvido, principalmente no meio médico, né? No meio médico. O remédio tem que agir imediatamente, porque eu tenho que me livrar da dor, ou do sofrimento da doença, ou psicológico, seja o que for. Olha que trabalho não é o que o colega médico não tem, porque ele tem que atender de uma forma onde ele não possa também ser prejudicado. É uma situação bem conflitante. Bom, a segunda coisa, nós gostaríamos de esclarecer uma outra coisa. É que, lembre-se, nós aqui estamos no Nordeste. O Brasil é uma pátria muito grande, com 5 regiões relativamente grandes, cada uma com sua cultura. Isso significa dizer que existem palavras no qual um compreende e o outro não compreende. Ela não existe em outro lugar, mesmo dentro do país. Então eu posso estar usando uma palavra aqui que quem está na outra região não está entendendo. Como uma que eu vou mencionar agora, no qual quem não entendeu agora vai passar a entender. Ok? Que é a palavra, é bom escrever, para não complicar. Então está aqui. Vou colocar aqui embaixo que eu tenho que lembrar de falar isso aqui. Que é esborrar. Este verbo aqui, esborrar, em algum lugar do país, todo mundo sabe o que é esborrar. Mas em outra parte não sabem, então só sabem o que é entornar. Agora você está entendendo. Ou transbordar. Ok? Entendido isso? Uma outra situação, nós não falamos isso aqui, que essa é mais vulgar. Por exemplo, aqui é possível alguém não foi, usar a palavra que eu estou numa cruzeta. E lá aí no sul ninguém sabe o que é cruzeta. Cruzeta seria o equivalente a estar com as saias justas. Né? Estar numa situação complicada. Seria uma cruzeta. Então, por vício de linguagem, eu posso usar uma palavra que seja mal entendida. Ou a pessoa não entenda. Antes de partir, então, entendido isso, nós vamos para a próxima situação, mas antes de ir à próxima situação, nós gostaríamos de lembrar o nosso lema: Deus igual à vida, igual a amor, igual à ciência, igual a amor, igual à vida, igual a Deus. Isso aqui é todo o nosso lema que explica todo o motivo pelo qual nós estudamos tudo. Isso aqui nós estamos conceituando Deus, conceituando a vida, conceituando tudo. E lembremos que logo após Deus, ali naquela ordem, está a vida. Então, sem vida, no qual é Deus também, mas sem vida, nada adianta, as outras coisas pouco importa. Pouco importa você existir, se você não existe a vida, você também não existe. Então,
nós estamos tratando de vida e é importantíssimo nós lutarmos sempre pela vida. O que importa é a vida. Não tempo, não espaço, não a distância, mas a vida. A vida, sempre. Olha os médicos aí, os doutores lutando bravamente em função da vida. Inclusive, todos os médicos da Rede do Bem receberam hoje um material a respeito da vida, a respeito dos próprios médicos que estão de algo que aconteceu, um movimento, e todos receberam. Então, reflitam e analisem conjuntamente. Vamos ao nosso terceiro ponto. Esse eu prefiro ler. Criatura, bom, não precisa nem ler, mas vejamos o seguinte. A criatura, nós que partimos do Deus lá para a vida, ou seja, vamos colocar aqui, a criatura, ela aparece saindo daqui, digamos assim, sempre, toda ela simples e ignorante. Ou seja, é humildezinha, nada da bagagem e sem conhecimento de nada. Não há conhecimento nenhum. Não pensem, aqueles que pensarem que Deus faz o homem já homem, está completamente enganado. Nós já viemos de reinos inferiores. Deus é energia. A vida vem partindo da energia. Nós somos uma centelha, todo mundo já falou isso, nós somos uma centelha, somos uma fagulha, somos uma faísca, use o nome que quiser, mas nós saímos como energia, a mais pura e menor das energias. Não sabemos qual é essa menor energia, nós não podemos chegar a ela. Se descobriu, chegou até o bósons, deram o nome de uma, bósons, assim, que seria a partícula de Deus, mas com certeza tem coisa mais sutil ainda, que a tecnologia da terceira dimensão não conseguiu atingir. Então não vamos entrar até a essência divina. Mas nós viemos daqui, vamos evoluindo, então vamos partindo para no reino energético, para mais avançados, vamos ficando mais condensados. Daqui a pouco nós vamos chegar ao reino mineral. Cada átomo, cada partículazinha é o reino mineral. Daqui a pouco o reino passa num determinado tempo ao reino vegetal, depois já fomos plantas, depois passamos ao reino animal, já fomos animais, estamos no reino hominal e vamos para o reino angelical. Nós temos mais um reino ainda a enfrentar antes da perfeição. E aí, nisso, no reino angelical, nós estaremos voltando para aqui, completamente com uma vida totalmente diferente dessa vida que iniciou aqui. Compreendendo totalmente um amor diferente, mais ampliado do que o amor que está aqui antes desse conhecimento. Porque esse conhecimento que o Deus, que é o próprio todo, é um deusão, vai dando para os deusinhos a condição para que consiga chegar até aqui e juntar-se ao deusão de novo. Nós estamos preferindo usar a palavra deusão, deusinho, para separar e ao mesmo tempo deixar unido a Deus. Levando em consideração que nós estamos usando o nome Deus, mas fica a critério do segmento que quiser. Tem lugares que chamam todo, a fonte, a energia suprema e assim por diante. Muito bem. Por que nós tratamos disso daí? É que façamos uma comparação. Aqui existem alguns atributos que este aqui utiliza. E estes atributos são referências para o que nós temos que usar. Então existem atributos que nós não podemos usar, não devemos usar. Me permitam apagar isso aqui, e vamos partir para uma situação um tanto diferente.
imagine que já tivemos a oportunidade de falar que o ódio e o amor, eles são as mesmas coisas. Apenas o amor, o ódio é o amor doente. Ou seja, meu dedinho aqui usa o amor, não usa o ódio, mas já está na perfeição. Nós não estamos na perfeição, então nós nos perdemos nessa vai e vem antes de termos maiores conhecimentos para escolher melhor. Então nós usamos o quê? O ódio, amor. Não economiza aí no marcador não, que não dá pra ver não. Não? Então vamos ver aqui. Eu não estou economizando não, estou achando que está dando brincadeira. certo. O ódio, amor. Mas aqui nós colocamos algumas coisas mais aqui. Por exemplo, outra coisa. A ociosidade e o trabalho. Ora, foi Jesus quem disse: o Pai trabalha desde a eternidade constantemente. Isso significa dizer que ocioso ele não é. Então nós não podemos ser ociosos. Nós já sabemos que temos que lutar contra isso. Embora a ociosidade nada mais é do que um tipo de trabalho, só que é um trabalho doente. Tem que vir correndo para aqui. Ou seja, aquele amor que está aqui, ele ainda está imperfeito, ele tem que vir para aqui. Mas isso só vai acontecer a partir do momento que cada vez mais nós tenhamos mais conhecimento daqui. E o que nós estamos fazendo aqui é exatamente isso. Ciência é conhecimento, então nós estamos fazendo um tipo de ciência. Ciência não é somente aquilo que os cientistas fazem lá no laboratório, aquelas pesquisas, não. Estamos fazendo ciência aqui. Bem, nós colocamos aqui ignorar e saber. Olha. Mas você é ignorante. Então as pessoas já levam muito a mal. Não é ignorante. Ignorar é quem não sabe. E Deus sabe. Então você tem que trabalhar para passar a saber. À medida que você sabe mais, você é menos ignorante, consequentemente você está vindo para aqui e uma qualidade de vida melhor. Porque você compreende. Então, isso é simples, é matemática. Porém, é simples para algumas pessoas. Para outras, não é simples, mas a partir daqui vai começando a entender. Então, você pode até pensar: poxa, não, mas isso ele está falando besteira, não está falando a mesmice, porque isso eu já sei. Tudo bem, o seu nível é mas neste momento nós estamos falando para várias pessoas de vários níveis. E tem outras que estão aqui pensando: poxa vida, eu não tinha visto por esse ângulo ainda. Porque se nós não falarmos, a pessoa não vai sair da ignorância. Agora, se você está sabendo que é ignorante, que passou a ter um conhecimento de alguma coisa, e você continua dizendo que não é assim, então você deixou, você já sabe, você passou a saber, obrigatoriamente você saiu da ignorância. Mas se você, pela razão, pela lógica, sabe que é aquilo diferente, e você continua insistindo que não é aquilo, mesmo que se prove que é, aí sim não é mais ignorância, é burrice. Tá? Burrice. Então, é assim que nós estamos caminhando para frente e é assim que nós estamos buscando estar inseridos em busca da porta estreita ou assertivo com relação ao joio e trigo, já que nós falamos tanto do mundo do meio religioso também, embora nossa finalidade maior está relacionada com aqui e aqui. São essas três coisas que nos chamam mais atenção nesse momento. Lembrando que Deus
é como se fosse, por que nós dizemos Deusão? Porque Deus, Ele é perfeito de toda a existência. Ele já sabe tudo desde o início. Ele não tem começo nem tem fim. É eterno. E as qualidades dele são eternas. Então, ele já está enquadrado nisso aqui desde o início, desde antes do início não, desde quando nem início é. É uma coisa. Agora, ele sendo perfeito pela existência, ele não é perfeito pela experiência, ele não teria experienciado. Então, por algum motivo, ele resolveu experienciar ele mesmo, dando suporte para ele mesmo, para ele alcançar a própria perfeição que ele tem aqui, quando ele chegar no final. Então, o que ele faz? Ele, digamos assim, ele se subdivide. É uma palavra muito, subdividir, é uma palavra muito simples, muito pequenininha para descrever. Nós não conseguimos descrever com fidelidade, porque quando nós dizemos assim, ele subdivide, nós estamos dando um limite. Ele vai ser limitado. E esse limite não existe, ele se subdivide infindavelmente. Que na verdade não é uma subdivisão, mas é a palavra que nós temos no nosso vocabulário. Então, ele subdivide-se em, pode botar fagulhas, vai colocando as centelhas. E cada centelha dessa, que tem toda uma história também, nós teremos que estudar cada uma particularmente, não vamos fazer isso, mas cada centelha dessa, por erros e acerto, experienciando o dia a dia, por milhares e milhares de séculos e séculos e séculos e séculos, pode colocar muitos séculos, então vai experienciando pelo certo e errado, vivenciando todo esse caminho aqui, até um dia chegar aqui. Ou seja, Jesus já vem daqui, vem e está por aqui, chegando por aqui. Então, é o que nós precisamos entender de Deus para entender o restante. Entender as outras coisas. Não posso colocar no óculos mais ali, eu ia quebrando o óculos. Bem, uma vez que nós vimos isto, vamos passar para a próxima etapa. A próxima etapa nós temos que relembrar o seguinte: como existem novos participantes e eles não sabem da importância do recolher, é pedido, e não vou falar o mais rápido possível, mas foi pedido que nós falássemos a respeito. E para esses neófitos, esses novos, saibam que você recebeu o aviso que hoje haveria a reunião normalmente, o estudo, e que, se possível, recolher-se, que recolha-se. Puxa, mas o que é que quer dizer isso? Por que eu tenho que me recolher? Não tem, mas é bom. Por quê? Porque nós estamos fazendo esse trabalho, que é um trabalho de luz, é um trabalho, digamos, estamos falando do bem, falando de Jesus, buscando compreender mais coisas. Então, nós estamos gerando uma energia saudável, uma energia edificante, uma energia sã. Essa energia estará sendo usada e é usada tanto no meio invisível, quanto o meio invisível carrega essa própria energia para o meio físico, não o visível. Tanto na vizinhança, quanto na cidade, quanto no estado, seja onde for necessária. Ou seja, esta energia que está sendo veiculada aqui vai até fora do planeta. O planeta está se beneficiando dela também. É um pontinho, é quase nada, naturalmente, é quase nada. Precisa-se de muitas fagulhas, muitas. Mas essa aqui é uma fagulhazinha que faz bem. E
na sua casa você também estará recebendo. Seja nesse momento agora que está acontecendo, você nem está participando presentemente da reunião, do estudo. Quando você se recolhe, como você está também no grupo, nós fizemos uma relação, nós temos uma relação de pessoas pelo qual nós pedimos por elas, mas existem outras que não estão aqui, outra relação que não está aqui, vocês têm a de vocês, todos são atendidos. A energia é suficiente para tudo isso daí. Tudo é energia. E quando você se recolhe, você vai receber através do seu anjo da guarda ou de algum assistente que trabalha conjuntamente com o anjo da guarda e assim por diante, a energia daqui, sã, que vai tratar de modificar a sua energia malsã. Ou seja, você tem um problema, alguma doença, dependendo da situação, você estará sendo retirada a sua energia negativa e colocando ou digamos, os átomos negativos estão colocando átomos positivos, para que você se restabeleça. Por isso é que nós pedimos que façam isso. Ora, mas vamos supor que você não está doente, você não tem problema, você não precisa daquilo. Não, tudo bem, ótimo, 1000 maravilhas. Mas você fazendo aquilo, a sua energia também está sendo retirada ali ou sendo aproveitada, você está fazendo o trabalho de uma forma diminuta, mas é grandioso para Jesus. E aí, você está colhendo de você e levando para os necessitados. Às vezes é o seu parente que está no invisível, às vezes é o seu parente que está no visível e assim por diante. Então, isso é importante que se recolha por conta disso. Agora, também você pode fazer algumas coisas que podem lhe ajudar. Tipo, colocar um copozinho de água, onde a água é um dos elementos que mais sustenta energia, é um condutor ótimo de energia e fixador. Então ali vai ser medicada aquilo dali com átomos necessários para o problema que você tem. Mas não quer dizer, pode ser um frasco, um vidro. O nosso está aqui, dá uma olhada. Olha aqui o nosso. Essa água já está medicada. Somente estando aqui, ela já foi medicada. Ok? Então, passo a semana tomando ela. Aos poucos, mas vou tomando, até chegar a próxima sexta-feira. Ela guarda energia suficiente, e nós temos visto isso com outros tipos de medicina que já estão acontecendo, mas guarda energia suficiente que você vai tomando, é um remédio. Se outra pessoa tomar e outra pessoa tem outro problema, não tem problema nenhum. O que está ali fixado é para resolver o problema. E a energia que está ali, os átomos que estão ali, eles já sabem o que tem que fazer. Não precisa estar achando estranho, como se fosse a medicação, misturando a palavra correta, como se fosse uma medicação alopática, onde uma coisa é para o fígado, a outra coisa é para vômito lá no estômago. Vamos supor que não seja o fígado, o vômito pelo fígado, vamos supor que seja um problema de infecção urinária, e a outra medicação está lá em cima, para o estômago, o vômito. E então você vai tomar, as pessoas tomarem o contrário. Eu estou vomitando e tomo um para infecção urinária. Então, a medicação não vai funcionar. Não, ali vai funcionar para qualquer situação. Estão lembrados? Asca, está lembrado o que é isso aqui? Uhum. E qual é o significado? Igual? Confiança plena em Deus. Confiança plena em Deus. Nós temos falado isso o tempo todo. Isso é que é fé. Sente-se. E não é sentar-se aqui não, viu? Isso se sente, é daqui, do coração. Fé. Então, fé que aquilo ali está acontecendo. Porque é assim que foi nos ensinado e é assim que acontece. Bem, isso tudo que nós estamos falando aqui, eu preciso colocar, porque eu esqueci de colocar, nós estamos falando de transição planetária, hein, meu? Transição planetária. Se eu não falar isso aqui, me puxa o tapete. Transição planetária. Muito bem. Então, esse é o motivo pelo recolhimento. Se você quiser se recolher, recolha-se de 8 todas as sextas-feiras,
de 8 da noite até as 9:30 da noite. Vai para o seu quarto, não deixa ninguém lhe atrapalhar. Usa uma roupinha leve, de preferência clara, não pouco importa ser estampada ou não estampada, mais clara. Eu diria que não use escuro, preto, marrom, cinza escuro, essas coisas não. O mais legal é uma roupinha clara, se deita lá, se quiser colocar algo para aromatizar, tudo bem, se quiser colocar uma luzinha fraquinha, tudo bem, deita na sua camazinha, faz a precezinha para Jesus, mentaliza lá, olha, eu estou fazendo a prece de Jesus e estou mentalizando uma chama violeta. Mentaliza a chama violeta. Se dormir, dormiu. Se acordou só no outro dia, acordou, não tem problema nenhum. Está tudo certo. Se terminou o horário, levantou, também está tudo certo. Mas faça isso todas as sextas-feiras com fé. E vocês vão ver coisas que não esperavam. Ok? Muito bem. Nosso próximo passo é um lembrete. E foi Jesus que disse. Isso tanto serve para nós como serve para tanta coisa que vem sendo dita por aí. E nós fiquemos com os olhos abertos, os ouvidos com cuidado, os ouvidos abertos, os olhos também, para isso. Jesus disse que a humanidade é muito hábil em manipular as verdades. Então, tem meio mundo de coisas que são verdadeiras, mas cada um está utilizando por aí, nesse momento, sempre foi assim, mas nesse momento do jeito que quer, de acordo com o seu interesse. Né? Se é o meu interesse tornar aquela verdade ali e levar para o lado negativo, para que eu tire vantagem, as pessoas estão levando para esse lado. Se é para o outro lado, para o outro lado. Então, prestem atenção, usa aqueles crivos, razão, lógica, bom senso. É uma coisa verdadeira, é boa e justa, eu posso fazer alguma coisa, então estou dentro, se não eu estou fora. Nós já estudamos sobre isso. E na nossa introdução, a nossa última coisa é um presente de Frei Galvão. Tem umas coisas de Frei Galvão aqui, mas é um presente que ele diz: você não controla o que o outro, ou pelo menos se ele não diz, foi ele que nos orientou. Você não controla o que o outro fala, mas controla a importância que dá. E este é o segredo do orai e vigiai. Imaginemos que nem todos entenderam isso, mas qual é a importância que você está dando ao orai e vigiai? É só da boca para fora ou é com fé? Estou orando e vigiando, mas é só: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, vossa reino, seja feita a vossa vontade, beleza, já fiz, palavra, saudação, já está salvo, está tudo direitinho, acabou. É assim? Não, não vai funcionar. Não é assim. Depois não vai reclamar que Deus não ouviu. É você que não está sabendo acioná-lo. E para acioná-lo, olha aqui, conhecimento. Nós precisamos saber, aprender como acioná-lo. Não é o mundo de mestres ascensionados, de espíritos evoluídos, tem vindo e nos dito: olha, o caminho é assim, é ali, segue por aqui, eu passei por isso, eu fiz assim, tal. Como outros dizem, quem estuda sabe. Quem estuda sabe, quem não sabe tem que acreditar. Mas quem sabe tem certeza. É diferente. Muito bem. Vamos mais adiante. Temos que correr. Então vamos correr. Olha, houve uma pergunta da amiga querida Edna Teodósio, em Minas Gerais, a respeito da semana passada, da novidade da semana passada. Como explicar o fato de que a Bíblia diz que Jesus andou sobre as águas com a finalidade de ensinar a Pedro que ele tinha pouca fé, e Ramatiz diz que ele nunca andou sobre as águas? Essa foi a pergunta. E nós deixamos hoje para que todos, mesmo que não tenham dúvidas, mas todos
tenha uma melhor visão disso aí, porque haverão novas coisas, mais coisas, e nós precisamos ter isso em mente. Nós estudamos já há um tempo atrás algumas coisas, nós já estudamos várias coisas e por falta daquele papelzinho, o caderninho, nós não fixamos. Então, e deixamos fazer. Dessa vez ela fez, então foi ótimo. E para que não falte nada, não vou dizer de cabeça, vou ler o que foi e qual é a resposta para ela e para todo mundo, já que apareceu a pergunta. A questão resolve-se rapidamente com o raciocínio lógico. Já sabemos dos fatos históricos e ainda atuais de que o catolicismo, ou seja, o Vaticano, apenas nos favorece com apenas 10% dos escritos registrados do advento de toda a vida de Jesus. Já vimos isso, nós só temos 10% do tudo, 90% ficou escondido, está embutido até hoje lá no Vaticano. Ele diz que vai abrir as portas e está fazendo isso, mas nada mexe com isso. E que, então vamos nós, e que estes 10% possuem bastantes distorções do que realmente ocorreu. Olha a palavra distorções, hein? Além do mais, muitos costumes culturais eram diferentes dos tempos de hoje, que foram se perdendo com o tempo. Veja, nós já temos costumes culturais quando falamos aqui, diferenciados quando falamos aqui no transbordar, no entornar. Agora imagine expressões ou acontecimentos que ocorreram no ano do descobrimento do Brasil. Você sabe o que foi que aconteceu no descobrimento do Brasil? Não sabe tudo. Então tem meio mundo de coisa que se perde no meio do caminho. Muitas coisas foram propositadamente modificadas para atender às intenções maliciosas da Igreja desde seu início até os dias de hoje. Ficou bem claro isso? Entenda isso, hein? Onde temos no quadro hierárquico político religioso os mesmos tipos de dificuldades que temos nas atitudes dos políticos, administradores dos bens do povo, os nossos políticos atuais, que não são religiosos, os políticos sociais, que devem cuidar do bem do povo, mas nós vemos essas confusões todas, esses problemas todos, tudo isso também dentro da igreja. Tanto é que apareceu a igreja evangélica, o protestantismo, né? Apareceu o espiritismo, e assim vem. E assim vem. Por outro lado, temos entidades de alto nível espiritual, falamos ainda há pouco, né? Citando alguns. Ramatiz, São Germain, Hermes Trismegisto, Akenaton, Maria de Nazaré, Maria de Madalena, Hilário, que era Paulo de Tarso, Confúcio, Buda, Ismael Gomes Braga, Dr. Bezerra de Menezes, que foi São Lucas da Bíblia. Tem muitos. Não tem como citar todos aqui. Então, entidades de alto nível espiritual que nos relatam em detalhes os fatos não obtidos ou omitidos pela igreja na época de Constantino. Constantino foi o primeiro papa, e esse primeiro papa era imperador de Roma, que era inimigo dos cristãos pós-Jesus. Entidade esta que viveu, quer dizer, entidade esta está falando Ramatiz, que é quem está passando, que passa as informações, que passou aquela informação. Ele viveu no tempo de Jesus encarnado, como já estudamos anteriormente. Nós estudamos, eu acredito que isso tem 2 ou 3 semanas que nós vimos ele relatando como foi
a presença dele, o conhecimento dele de Jesus, né? Ele foi ver Jesus fazer a palestra lá e foi um trabalho feito, estudado em cima disso. Finalmente, deduzimos que nem todas as informações bíblicas são fidedignas por fatos concisos, enquanto as informações dadas por esses espíritos, como também de tantos outros, são de teor valioso que passam totalmente pelos crivos falamos ainda há pouco, da razão, da lógica, do bom senso e do amor. Porque você não verá em nenhuma dessas informações alguma coisa que não esteja envolvendo o amor. Até mesmo quando sai aquela informação, essa informação da água, do caminho das águas, é uma informação amorosa também. Não tem nada ali dizendo que ninguém, que fulano era safado, que fulano não prestava, que ninguém é bandido e tal. Falei aqui malicioso, é uma palavra minha. Mas e eu não sou esse espírito evoluidíssimo, eu não sou esse espírito evoluído, mas eles são. Então, a resposta para a amiga Edna Teodósio é essa, porém, ao mesmo tempo, agradecemos a ela porque ela está servindo nesse caso, a resposta dela para mais ou menos, no mínimo, umas 300 pessoas. Bem, Frei Galvão. Muito ouvimos e lemos de pretensos espiritualistas que vamos dormir na terceira dimensão e acordaremos na quinta, sexta ou até na sétima dimensão. Ou ainda que, fazendo o curso A, ascensionamos. Ora, nenhuma evolução se dá por pura teoria. E se quisermos evoluir de fato, e na prática do dia a dia, é na busca incessante de quem somos, do que somos capazes de fazer para o bem maior que conseguimos evoluir. E isso aqui nós conseguimos com isso aqui. Estudando. Palavra-chave, estudar. Estude e põe em prática. Estudar e põe em prática. Vivemos em período de imediatismo e superficialidade. Estamos alienados em nossa própria ilusão. Todavia, convites claros nos chegam todos os dias para expandirmos nossa consciência além do eu. Estamos no estágio vibracional de expiação e provas. Verdadeira lavagem de roupa íntima suja. Período necessário para que nos livremos de mazelas construídas, de modo inconsciente ou não, pelo elevado grau de imaturidade que temos, alimentamos melindres, orgulhos e vaidades pueris que atrasam o nosso desenvolvimento e o desenvolvimento da atual raça humana. Estamos na quinta raça humana, aquela que sofrerá o período da transformação da Terra. Transformação da Terra, olha ela aqui, ó. Transição planetária. Transformação da Terra. Quando esta se libertará da opressão de sintomas inferiores, período denominado de expiação e provas. Bem, expiação e provas é uma característica de planeta de terceira dimensão. A Terra é um planeta de terceira dimensão. Os espíritas sabem muito bem disso. O próximo passo é chamado de regeneração. Então o planeta Terra está saindo de prova e expiação da terceira dimensão e indo para a quinta dimensão. Como é que é essa passagem? Ele muda a frequência vibratória, ou seja, a energia de novo. Não falamos de energia? Energia de novo. Você é energia, o planeta também é energia e tudo que envolve o planeta é energia. Ele estará saindo de uma energia mais densa, ou seja, mais compacta, assim, para uma energia mais sutil. O invisível, quando nós morremos, nós deixamos, o que morre é
a carne, a energia densa desaparece. Ela não morre, ela só se transforma e desaparece. E fica a energia mais sutil. Então, por que ela é mais sutil? Porque ela vibra mais rápido. E então é isso que estará acontecendo com o planeta Terra. A energia dela estará vibrando mais rápido, e só quem estará no mais rápido será quem também estiver vibrando no mais rápido. Porque quem está no mais lento não pode ficar no planeta Terra, porque as energias não são similares. Essa é a separação do joio e do trigo. Mais denso, fora. Mais rápido, mais sutil, dentro, fica. Coisa mais ou menos assim. Então, na regeneração, envolve essa situação. A frequência vibratória da regeneração é mais rápida, olha aqui falando, cerca de 1/8. Isso aí envolve oitava na escala musical. Devemos perceber que é um nível atômico, falando de átomos. O salto de um elétron para uma órbita mais alta implica a emissão de energia. Pedimos desculpa para aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar a parte de física, que não tiveram a oportunidade de estudar mais acima, então terminam não entendendo um pouco isso. Mas o que importa é o geral, que vai entender. Mas quem teve a oportunidade de estudar vai entender isso aqui muito facilmente com relação a essa parte física. O que conhecemos, quer dizer, essa energia mais rápida implica a emissão essa mais alta energia implica a emissão de uma energia que conhecemos com o nome de fótons. Imaginemos que por um instante todos os átomos sofressem salto quântico de seus elétrons ao mesmo tempo. Gostaria de colocar ali no quadro, mas não vai ficar complicado. Produzindo fótons, tudo seria incinerado. Se esses dois elétrons de todo o planeta começassem rapidamente, de uma vez de repente, se movimentar cada vez mais rápido, como o Sol. O Sol é muito rápido, é fogo, é uma energia muito quente, então tudo seria queimado. Então não pode ser modificado assim, tem que ser, como diz em inglês, step by step, passo a passo. Tudo seria incinerado. Então é compreensível que esses saltos ocorram em sequências progressivas. Sequência progressiva, olha aqui. Nós saímos daqui, estamos tendo um tipo de vida, vamos progredindo aos poucos, milhares e milhares de anos, vamos descobrindo o que é o amor, mas é um amor ainda falho, mas vamos descobrindo e passam milhares e milhares de anos. Então passamos, na ciência nós vamos cada vez descobrindo mais coisas, mas aos poucos, milhares e milhares de anos, até que vamos descobrindo mais porque estamos aqui, nós vamos utilizando melhor esse amor, compreendendo melhor, e essa vida vai ficando mais sutil, e vem para aqui. A Terra está saindo, a Terra ainda está aqui, por aqui, nessa tropa aqui. Aqui. Ciência para cá, nós não estamos ainda aqui, ainda não. Nós ainda estamos aprendendo o que é o amor, nós não sabemos o que é amor ainda não. O amor que nós temos é só da boca para fora. Naturalmente que existem exceções, ok? Se assim é no átomo, assim também é no universo. Então o que nós estamos falando para o planeta Terra, estamos falando do átomo, um elétron pulando e tal, estamos falando em todo o universo, em tudo é do mesmo jeito. A lógica nos mostra que é impossível um salto único e definitivo de expiação e provas para o de regeneração. Então nós já vínhamos sofrendo num planeta de prova e expiação há milhares de anos. Ou seja, cada um de nós, na sua grande maioria, nós estamos aqui indo e vindo, reencarnando, e por anos, cada um aqui não tem menos que 1000 anos, 1000 reencarnações não. Pouquinho em pouquinho, vai e volta. É isso que nós estamos passando para que nós consigamos passar para a regeneração. E o planeta também.
Olha, este assunto que nós acabamos de ver, essa mensagem do Frei Galvão, ela continuará na próxima semana. Ela não acaba aí não, ok? Bem, nós vamos agora dar prosseguimento com o nosso assunto da semana passada, relacionada com o que nós já, da semana anterior, atrasada, e agora nós vamos para da passada, e nós estamos estudando a Bem-aventurados os aflitos, no tocante à justiça das aflições, e a semana passada nós estudamos as causas atuais das aflições. Quer dizer, atuais as causas onde nós estando encarnados, nós causamos aflições. Agora nós vamos às causas anteriores das aflições. Anteriores, quer dizer, antes dessa existência. Ok? Causas anteriores das aflições. Mas, se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida que nós estamos, existem outros, pelos menos na aparência, que lhes são completamente estranhos e que o parecem atingir com maior fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e a de arrimos de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma previdência poderia impedir. Os reveses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência. Os flagelos naturais. Em seguida, as enfermidades de nascimento, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Aqueles que nascem em semelhantes condições seguramente nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste. Sem compensação, que não podiam evitar, que estão na impossibilidade de mudarem por si mesmos e que os coloca à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão infelizes, ao passo que, ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros tão favorecidos sob todos os aspectos? Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e não conheceram da vida senão o sofrimento? Como se explicam essas coisas? Ou como se explica essas coisas? Problemas, esses são problemas que nenhuma filosofia pôde ainda resolver. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar. E que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Na hipótese de ser a alma criada ao mesmo tempo que o corpo, e sua sorte está irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes sobre a terra, que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador, para suportar tantas misérias nesse mundo e merecer no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, quando não puderam fazer nem o bem nem o mal. Bem, ainda temos, mas simples. Suponhamos que Deus criou o homem já direto. Foi criado o homem. E ele já nasceu... Bom, eu nasci feio, careca e barrigudo. Ok? E fulano nasceu... Não sei, pode procurar aí um cara mais bonito que vocês acharem aí, fisicamente falando, naturalmente. Além do mais,
Eu ainda nasci cego, manco, totalmente aleijado, sem poder, com dificuldades, não poder viver, pedindo aos outros, e ainda nasci com lepra. Não, você nasci, mas peguei lepra, vamos digamos assim. Ora, poxa vida, que pai é esse que me escolheu para eu me dar mal e escolheu o outro para se dar bem, fisicamente falando, ou materialmente falando? Não é um pai justo. Deus não seria um Deus injusto, porque se eu tivesse que escolher, eu gostaria de vir no lugar do camarada. Você não gostaria de estar sofrendo. Então, se você tem 2 filhos, um que é a 8ª maravilha do mundo e o outro não vale um vintém, e eu pergunto para você, se você ama mais um do que o outro, certamente você vai dizer que ama os 2 na mesma proporção. E eu posso duvidar, mas eu não tenho condições de duvidar. Sabe por quê? A prova diz que é verdade. Porque se não fosse assim, não haveria o meio mundo de mães ou pais que ficam na porta dos presídios jurando que o filho é inocente, embora tudo mostre, inclusive o próprio filho diga, ou a filha, seja quem for, que cometeu o crime. Mas o pai está lá, a mãe está lá, jurando de pé junto que ele é inocente. E veja, esse pai é imperfeito. Agora imagine um pai perfeito colocar alguém no mundo para só se dar mal. Não batem as coisas. Então nós precisamos colher outro tipo de explicação. E aqui estão as nossas explicações dadas por espíritos de alta envergadura. As respostas têm que estar, se não está na vida presente, tem que estar em vidas anteriores, em passagens anteriores. E você vai e volta para ir recompensando num planeta de prova e expiação, onde você vai usar a lei de causa e efeito, ou seja, você fez, você tem que resgatar, você tem que reeducar, que é a lei também do karma. Bom, vamos continuar. Entretanto, em virtude do sistema, da máxima, de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Então, esse aleijado, todo complicado, ele está tendo uma consequência de uma causa, e essa consequência é justa. É justa. Ora, a causa precedendo sempre ao efeito, uma vez que não está na vida atual, deve ser anterior a esta vida. Quer dizer, pertencer a uma existência precedente, anterior. Por outro lado, Deus, não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos, é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, o fizemos noutra vida. Por isso que nós temos que ir e vir. Seria mais ou menos o seguinte. Me permitam usar o exemplo. Isso está lá na Bíblia, na Gênesis. É claro que a história de Adão não é exatamente do jeito que está lá, mas vamos supor que seja. Vamos supor. Primeiro filho, aliás, primeiro homem e o primeiro casal na terra, Adão e Eva. Isso está lá, Adão e Eva. Primeiro filho, Caim. Segundo filho, Abel. O que acontece entre Caim e Abel? Caim mata Abel. Deixa para lá os motivos. Caim é marcado na testa para que ninguém o machuque. Olha, já vem um primeiro problema. Se só existia Adão e Eva, e Deus tinha acesso direto a Adão e Eva, por que precisava marcar Caim na testa para que Adão e Eva não machucar? Ou para que ninguém o machucasse?
Que ninguém, se só existem os três. Não batem. Mas Caim é mandado embora para o lado oriente do Éden, digamos assim, do Éden. Ao chegar lá, e isso está escrito desse jeito lá na Bíblia, e ao chegar lá, ele encontra pessoas onde ele constrói a família e por 12 gerações Caim, digamos assim, Caim constrói uma cidade. Ora, ele construiu uma cidade só para ele e alguém com o qual ele teve um filho, uma filha. Né? Então, não bate também. Como é que se constrói uma cidade? Depois de 12 gerações, é mencionado, Eva tem seu terceiro filho que vem a substituir a Caim. A Abel. Só depois de Sete, que foi o seu terceiro filho, é que Eva tem filhos e filhas, porque poderiam dizer, mas ele teve filho como dizem, né? E Caim transou, foi com a filha, com a irmã e tal. Não, é explícito lá. Eva teve filhos e filhas depois de Sete, e Sete só apareceu 12 gerações depois de Caim ter sido afastado. Caim já tinha filhos, já tinha encontrado. Agora é o seguinte, vamos supor que Caim chegou lá, está lá, seja onde for, esperando o juízo final. E aí vem qualquer pessoa, uma pessoa dos dias de hoje, chega do outro lado também, morreu, e então chegou a hora do juízo final e Jesus vai lá e diz assim, olha, fulana, você foi ouro 18, a mil maravilha do mundo, você fez o que era preciso, você seguiu a linha e céu, fica lá do lado direito. Caim, meu filho, você cometeu o maior dos crimes, você matou seu irmão, você não pode ir para lá. Inferno, você. Então imaginemos, Caim faz o quê? Caim vai dizer, opa senhor, espera um pouquinho. Imagine como é que pode o imperfeito dar nó cego, afrontar o perfeito. Mas vamos supor que isso acontece. Caim vai dizer, mas senhor, o senhor está sendo injusto. Como eu estou sendo injusto, Caim? Olha, o senhor está sendo injusto por quê? Porque quando fulana esteve na terra, e ela lá o senhor já tinha passado pela terra, já tinha deixado o mesmo ensinamento, houveram outros, tanto dele apareceu o catolicismo, o protestantismo, tinha a Bíblia já, tinha espiritismo, tinha mesmo de coisas, ela só teve que olhar, seguir e acontecer. Eu entrei na jogada, eu não sabia de nada disso, não existia nada disso, eu não tinha informação nenhuma. Então, é justo que eu pague por uma coisa que eu não sabia? Se eu soubesse, eu preferia vir na época dela, porque eu também não iria causar os problemas. E aí Jesus ficaria numa situação delicada. E para resolver a situação, o que é que ele faz? Caim, vamos fazer o seguinte. Isso é somente uma historinha, tá certo? Mas aí vamos fazer o seguinte. Só tem um jeito da gente resolver a situação, porque eu não posso me colocar do lado de cá, porque você tem ainda o problema aqui. Então você vai ter que recompensar, você vai ter que consertar a situação. Você vai reencarnar, não é ressuscitar, você vai reencarnar, já é desses tempos, e você vai passar por situações onde você vai evitar as coisas e consequentemente você vai reeducar, e reeducando você reequilibra a sua energia. E você reequilibrando sua energia, nós viremos para aqui e dependendo de como for, você vai entrar pelo lado direito sim. Então está resolvida a situação. Então está entendendo que tem coisas e tem coisas? E aí as coisas vieram nessa situação que estamos estudando, de situações anteriores. Quer dizer, na situação também situações de causas anteriores a essa existência. O homem, pois, não é sempre punido ou completamente punido na sua existência presente, mas não escapa jamais às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal não é senão momentânea. E se ele não expia hoje, expiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está na expiação de seu passado. A infelicidade que à primeira vista parece imerecida tem, pois, sua razão de ser,
E aquele que sofre sempre pode dizer: perdoai-me, Senhor, porque pequei. Assim, se explicam pela pluralidade das existências, ou seja, as reencarnações, e pela destinação da Terra como mundo expiatório, as anomalias que apresenta a repartição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus neste mundo. O homem não deve jamais perder de vista que está sobre um mundo inferior, onde não é mantido senão pelas suas imperfeições. A cada dificuldade deve dizer-se que, se pertencesse a um mundo mais elevado, isso não ocorreria, e que depende de si não mais retornar a este mundo, trabalhando pelo seu aperfeiçoamento. Claro, ou pelo menos a grande maioria do espírita que estuda, ele deve saber já que os mundos são de categorias diferentes. Na categoria primeira está lá prova e expiação, a Terra está inferior. A regeneração é intermediária ao mundo feliz, depois de regeneração vem o mundo feliz, e depois vem os mundos superiores. Então, 4 situações. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou muito ignorantes, olha a palavra ali, para fazerem uma escolha com conhecimento de causa, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, quer dizer, os que já não são mais ignorantes. Eles escolhem passar por aquilo, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. É a história de Caim. Tal é aquele que, tendo feito mal sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Essas tribulações, pois, são ao mesmo tempo expiações pelo passado que elas punem e provas para o futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus que na sua bondade concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente sobre uma primeira falta. Entretanto, não seria preciso crer que todo sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente um indício de uma falta determinada. São frequentemente simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar sua depuração e apressar seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova não é sempre uma expiação. Mas provas ou expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, porque o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. Então viram até agora que nós temos causas de outras existências que estamos recuperando agora aqui. Então por isso que nós temos dificuldades. E lembrem-se, não há ninguém aqui que seja vítimazinha, tá? Terminando. As provas da vida adiantam quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. É o remédio que limpa a chaga e cura o enfermo. Aquele, pois, que sofre muito, deve dizer-se que tem muito a expiar e se regozijar de ser logo curado. Depende dele pela resignação, vocês já sabem o que é resignação, tornar esse sofrimento proveitoso. Resignação é sofrer calado, tá? E não perder-lhe os frutos pelas suas reclamações. Quem reclama muito, você está jogando tudo fora. Sem o que estaria por recomeçar. Então corre-se o risco de ter que fazer tudo novamente. Ok? Bem, nós temos alguma coisa mais a ver? Como assim? Eu tenho umas coisas aqui ainda. Pode ir. Posso ir? Pode. Em 20 minutos.
Vamos nós. Bom, eu vou pular, nós vamos usar isso aqui no final, se for o caso. Mas nós vamos para a parte, mais uma parte, essa agora nós vamos conversar com Ramatiz. E a pergunta hoje foi feita, bem interessante. Que dizeis sobre a ressurreição de Jesus no terceiro dia de sua crucificação após sua morte corporal? São duas perguntas. A primeira foi essa. Resposta. Embora Jesus tenha aparecido em espírito a Maria de Magdala, aos apóstolos e aos discípulos na estrada de Emaús, isso foi um fenômeno de ectoplasmia, pois Madalena era poderosa médium que algumas vezes concorrera para certos acontecimentos incomuns na peregrinação do Mestre. Ok? Nós temos alguma coisa a falar sobre isso daí, sobre a ectoplasmia. Quem já teve a oportunidade de estudar o livro dos médiuns, de Allan Kardec, no tocante a médiuns de efeito físico, tem uma explicação a respeito de como aquilo acontece. O que seria médium de efeito físico? Vocês já viram falar, todo mundo ouve falar sobre casas mal assombradas. Então, corrente fazendo barulho, as pessoas gritando, aquilo que você vê muito em filme de terror. E como é que aquilo acontece? Mas também como é que já ouviu falar a respeito de agora, no Lar Frei Luís, onde está lá o Dr. Paulo César Frutuoso, é um centro onde há incorporação de espíritos e desincorporação de médiuns, ou parte de desincorporação. Como é que esse tipo de situação pode acontecer? Para que isso aconteça, tanto na casa lá, é necessário 3 elementos. Primeiro, o espírito que vai fazer o fenômeno acontecer, ele precisa de uma substância que é um ectoplasma que está nos vegetais. Isso acontece muito naqueles lugares onde está perto de vegetação, matas ou tem vegetação por perto. Ele precisa dessa energia ali. Ele usa também a energia dele próprio. E ele precisa da energia ectoplasmática também de um encarnado. Se faltar um dos 3, ele não consegue fazer o fenômeno, ocorrer o fenômeno. Então, na casa mal assombrada, ou desse caso que tem esses eventos, aquele tipo de coisa ocorre e normalmente, segundo ele, o espírito ou o ser que está fornecendo essa substância para o espírito fazer acontecer a pessoa que está na casa, é a mais medrosa. Normalmente é a mais medrosa. No exemplo que ele deu, era a empregada. Tem uma faxineira lá, alguma coisa assim, e era ela quem fornecia. Ela corria, dava grito que era um horror. Então, nesse caso, Maria Madalena era uma dessas. Ela tinha essa energia também que fornecia. E veja que a coisa aconteceu, né? Jesus apareceu, usou dele, a energia dele, junto com no mato, os vegetais e a de Maria Madalena. Quando surgiu entre os apóstolos e Tomé quis tomar-lhe as mãos, isso foi possível devido justamente à faculdade ectoplasmática ou ectoplásmica dos presentes, quer dizer, os apóstolos também tinham essa qualidade, esse atributo, que lhe permitiu a materialização em corpo inteiro e o êxito da voz direta. Ele conseguiu falar por conta dessas coisas, sob os fulgores da luz sideral. Nos demais casos em que outras pessoas viram Jesus, deu-se apenas o fenômeno de vidência, coisa bastante comum entre os médiuns. Então, tem meio mundo de médium que vê as coisas, mas não é o caso de incorporação. Jesus não deixou o túmulo em corpo e alma. Olha aí,
Não deixou. Pois as suas aparições jamais desmentiram, ele não podia infringir as leis de Deus, as leis da natureza, jamais desmentiram o bom senso das leis físicas transcendentais, nem foram consequência de fatos miraculosos, mas apenas manifestação das próprias energias que lhe foram doadas pelos seus discípulos e amigos siderais. Então, o médium vai e faz uma outra pergunta. Mas o seu corpo não desapareceu do túmulo? Hã? E a resposta é: quando Maria de Magdala foi cedo ao túmulo, sendo ainda escuro, viu a pedra removida. Isso está lá em João, capítulo 20, versículo 1. É evidente que se Jesus tivesse ressuscitado em corpo e alma e aparecido aos apóstolos atravessando as paredes de tijolos da casa onde eles se encontravam, também teria atravessado o seu túmulo sem precisar remover a pedra de entrada. Após a morte do mestre, o assessor de Pôncio Pilatos autorizou que o seu corpo fosse entregue à família, conforme pedido feito por José de Arimateia. Então Maria, sua mãe, Tiago, o maior, juntamente com João, Marcos, Pedro e Tiago, irmão de João, desceram o corpo que estava na cruz e as mulheres se encarregaram de preparar a balsamização de acordo com os costumes da época e da raça judaica. Em seguida, seriam aplicados óleos cheirosos e extratos de plantas aromáticas, pois o enterro seria no dia seguinte e o túmulo foi fechado com pesada pedra como porta, pois era uma pequena gruta escavada no topo da colina pedregosa. A turba já se aquietara, satisfeita em sua sanha homicida, como a fera que se acomoda depois do estômago farto. Os soldados desciam a encosta, gracejando na sua inconsciência infeliz. Alguns discípulos de Jesus, temerosos de vexames ou agressões, iam furtivamente ao Monte do Calvário, movidos pela intensa amargura de saudade daquele homem de virtudes tão raras e sublimes. No entanto, Pedro ficara bastante preocupado, depois que ouvira rumores de vândalos e criaturas embriagadas a pagamento do sinédrio que se propunham profanar o túmulo de Jesus e arrastar-lhe o corpo pelas ruas. Era a intenção dos sacerdotes extinguir qualquer impressão favorável à doutrina e à pessoa de Jesus, evitando quaisquer demonstrações dramáticas que dessem vida e alento à tragédia da cruz. O Rabi da Galileia deveria ser esquecido ou sem valor, ou ter o seu valor desvalorizado, a todo custo, para afastar-se o perigo de se formar um sistema social de seguidores, estimulados por qualquer pretenso milagre ou saudosismo religioso. Deste modo, Pedro resolveu procurar José de Arimateia e expor-lhe as suas preocupações. Decidiram transferir o corpo de Jesus para outro local, desconhecido de todos. Então, após verificarem que a cidade dormia, ambos dirigiram-se ao sepulcro e, munidos de roletes de lenho e alavancas, fizeram deslizar a pedra de entrada mediante
essas dobradiças essas coisas que serviam como dobradiças improvisadas. Em seguida, mudaram as vestes ensanguentadas de Jesus por novos lençóis limpos e incensados. Depois, no silêncio da noite, desceram a encosta do Calvário e sepultaram o corpo num túmulo desconhecido, abandonado no meio do capinzal e de ruínas esquecidas. Deste modo, evitaram a coisa mais atroz para o judeu na época, e que seria suprema profanação e o próprio abandono de Jeová, um corpo insepulto, e no caso de Jesus, semelhante aviltamento à sua figura missionária daria ensejo a incertezas e dúvidas que truncariam muita fé do ideal cristão. Seu corpo ficando insepulto significaria, conforme a tradição hebraica, uma negação aos direitos de liderança, e sua memória não deveria ser maculada por acontecimento tão fanático. No entanto, Pedro e José de Arimateia captaram as orientações do alto e, num empreendimento elogiável, guardaram absoluto segredo até de Maria de Magdala e da mãe do amado Mestre, apagando todos os vestígios da mudança. Embora tal fato fosse a causa de Madalena ter encontrado o túmulo vazio, e isso desse lugar à fantasia da ressurreição de Jesus, em corpo e espírito, Pedro e José de Arimateia consentiram que esse boato prevalecesse, pois contribuía para que os adeptos do Sinédrio desistissem de profanar o corpo de Jesus, deixando-o insepulto para humilhá-lo. Ademais, isso avivava o ânimo dos seus próprios discípulos, o que era preciso fazer-se no momento em que a maioria começava a demandar. Então, vejamos que estamos no último parágrafo, e vejamos esse último parágrafo com muita atenção, porque isso aqui vai responder também a pergunta de Edna. Mas, em face da compreensão da humanidade no vosso século, o nosso século, é preciso reajustar-se todos os fatos ocorridos na vida do amado Jesus. Quer dizer, eles estão passando tudo a limpo, para que ele reine no coração de todos os homens sem quaisquer dúvidas. Ou seja, porque aqui, nessa situação aqui, olha, de transição, nós estamos precisando nos adequarmos para usarmos as energias corretas e podermos fazer como Caim quer, ou quis, entrar pela porta estreita. Para que ele reine no coração de todos os homens sem quaisquer dúvidas e desconfianças geradas por acontecimentos fantasiosos. Ou seja, o corpo de Jesus ter desaparecido lá porque ele ressuscitou foi fantasia, de uma certa forma. E essa parte não foi, lembremos, essa parte não foi omitida pela Igreja Católica naquela época, não foi. Apenas foi encoberto isso de propósito para evitar toda essa situação que nós falamos. Então eles trataram de dizer uma possível verdade quando essa verdade não era totalmente a verdade. Então lembra que Jesus falou lá atrás que a humanidade é muito hábil em manipular verdades? Esse é um exemplo aí. Este é um exemplo. E nós temos que estar atento, estar alerta. Bom, certamente no nosso estudo na próxima semana, nós ficamos faltando aqui a origem oculta das doenças. Nós teríamos uma pergunta a fazer, fica para a próxima semana. E certamente na próxima semana teremos alguma coisa ou de Jesus ou de Maria. Porém, se eu não me engano, nós teremos
uma explicação a respeito do porquê do esquecimento do passado. Por que nós esquecemos as nossas vidas anteriores? Certo? Talvez certamente isso deverá ser bastante interessante, que envolve também essa bem-aventurada dos aflitos. Bem, vamos... Quantos minutos nós temos? Sim. Então dá tempo de fazermos uma prece e depois do nosso trabalho aqui nós vamos continuar mentalizando no tempo como parte do nosso trabalho. Ok? Agraciados mais uma vez, Senhor, por este momento digno de vossa magnitude. Tomamos, por vossa vontade, se assim for permitido, da vossa luz, a ousadia de abençoar em vosso nome a cada um dos envolvidos nesse estudo, cujo chamamos Rede do Bem, a cada um dos espíritos que aqui estão em tratamento, em aprendizado ou curando, ou a cada um dos espaciais que também abençoamos, ou intraterrestres, ou a cada um dos encarnados que estão aqui na crosta terrestre. Permite-nos, Senhor, abençoá-los. Abençoamos todo o reino animal, cuja tem a função de equilíbrio ao reino vegetal, para o bom trabalho do planeta. Abençoa, Senhor, a todos aqueles irmãos que estão no seu leito de morte, a todos aqueles que têm ido pelo coronavírus ou pelos acidentes inesperados, a todos eles que saem perdidos, precisando de encontrar o caminho que os ajude a clarear a sua visão. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que têm tirado suas próprias vidas, a todos aqueles que têm tirado as vidas dos outros, a todos aqueles que têm promovido o mal para as criancinhas. Abençoa-os perdoando, Senhor. Que nós também tenhamos o vosso valor e possamos perdoá-los. Abençoa aos nossos pensamentos. Quando benéficos, e perdoa-nos os nossos maus pensamentos, que nós possamos nos conscientizar de que só assim te encontraremos mais rapidamente na direção de nós a ti, já que não estás em nós. Agradecidos por esse momento.
damos por finalizado este estudo. Sem esquecer de nenhum daqueles que estão em nossos corações. E assim é. Jesus sempre. Beijo no coração.